Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus ele é a serpente. E a serpente, o que ele é? A serpente é o número 9 no hebraico. A serpente no hebraico significa sabedoria e conhecimento. Por isso que é o número 9, porque o número 9 está falando dos 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. Então você junta o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo com os 7 Espíritos, 9. Isto é a sabedoria de Deus operando aqui na terra, que é a serpente. É por isso que quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, o primeiro milagre que Deus faz no Egito transforma a vara de Arão em serpente. Quando você vai no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, ali Deus manda Moisés levantar a serpente de metal. Ali Deus revela o sacrifício que Cristo faria. E quando Jesus vem aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Deus deu 3 testemunhos que ele é a serpente. E quando você chega em Apocalipse 12, versículo 9, Deus fala que Satanás agora ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Ou seja, quer dizer que ele não é mais sábio. Ele não é mais serpente porque não é mais sábio. A serpente significa sabedoria. A serpente é Cristo, é Deus que é sabedoria. Satanás foi sábio no passado porque ele obedecia os mandamentos. Serpente significa sabedoria, serpente significa prudência. Quando ele desobedeceu Deus, ele rebelou contra a fonte da vida, então ele deixou de ser prudente. Então ele não é uma serpente, ele é um dragão, um destruidor. E quando você vai, e é sempre no versículo 9, que o 9, o que é? O 9 é a sabedoria. O 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e o corpo de Cristo. Isto é a sabedoria de Deus operando aqui na terra, que trouxe o Evangelho e a palavra para nós. E quando você vai aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, versículo 9, está escrito assim, quem que é o 9? O 9 é a serpente, o 9 é Cristo, o 9 é Jesus falando. O 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo do Filho, que é a sabedoria, que é Deus falando para nós. Ó. Apocalipse 13, versículo 9. Ó. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, aqui está dizendo que a sabedoria de Deus exercerá juízo sobre toda e qualquer injustiça. Entendeu? Então, irmãos, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida. Jesus ele é a serpente, é a sabedoria. Entendeu? O primeiro templo que foi feito em Israel simbolizava o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. O segundo templo simbolizava o corpo de Cristo. Aí você junta os 2 corpos com os 7 Espíritos, 9, que é a serpente, é a sabedoria de Deus operando aqui na terra. Aqui Deus está dizendo que os 7 Espíritos dele iria operar somente com 2 corpos aqui na terra. Que foi o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, que começou a obra, e o segundo corpo de Cristo que veio para fazer o sacrifício por nós. Entendeu? Então Jesus ele é a serpente. Todos esses pregadores que você ouviu antigamente, essas teologias desde que diz que Satanás que é a serpente, estão tudo enganado, tudo mentira. A Bíblia afirma que é mentira. Não sou eu que estou falando, entendeu? É a palavra de Deus. Portanto, vigiar e orar, irmão. Confiar é só em Deus. Confiar é só na palavra de Deus, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que Satanás não é serpente. Satanás é o dragão e a serpente é Cristo, porque a serpente significa sabedoria, conhecimento, prudência. E este é Jesus, este é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia a todos, a paz do Senhor, irmãos. Vigiai e orai, o diabo está louco para nos enganar.